ciclos. Estes ciclos vão ocorrer ainda nas próximas terças-feiras, ou seja, estamos na segunda sessão, vamos ter mais duas também à terça-feira. Todas elas serão gravadas, mas obviamente vos deixo aqui o convite para poderem participar e aceder a este mesmo ciclo connosco e colocarem aqui as vossas questões. A posteriori, para quem ainda não me conhece, fiquem à vontade para nos abordar. Qualquer dúvida sobre algo aqui debatido, não há problema nenhum. Entrem em contato connosco, tenham um e-mail aqui do BIG, façam chegar via vosso gestor de conta, ou até para quem tem contato com a corretora, fiquem à vontade para abordar e pedir para falar comigo se necessário. Assim sendo, e sem mais demoras, estaria aqui a aguardar que os restantes participantes pudessem juntar. Vamos então aqui dar início. Começo por fazer aqui o típico disclaimer que vamos falar aqui de alguns exemplos práticos e acionáveis. De qualquer forma, não devem ser tomados aqui como qualquer recomendação específica de investimento. Estou a utilizá-los aqui como exemplos apenas de casos concretos e com informação específica à data de hoje. Okay? Começando então, e para quem esteve na sessão anterior deverá reconhecer este mesmo slide efetivamente, que é o que é que consiste aqui as principais formas de investimento. Nós vamos falar aqui de duas formas, mercado acionista e mercado obrigacionista, ok? No caso do primeiro, e para quem ainda não teve este contacto efetivamente, corresponde então em comprar ou investir diretamente no capital de empresas, ou seja, fazer a compra diretamente de ações. Por outro lado, eu posso não querer ser acionista de uma empresa, eu posso simplesmente aceitar, por me ser mais vantajoso, emprestar dinheiro a determinada empresa ou até um Estado, como é o Estado português, e ser credor desta mesma empresa. Em última análise, o meu objetivo é sempre o seguinte: diversificar os meus investimentos e ter algum retorno com isso. Okay? E o tipo de retorno é uma das coisas que vamos aqui abordar, que é que tipos de retornos é que eu posso esperar ou ser expectável para cada um destes tipos de investimento. Então, começando aqui, a mandar uma questão de conceitos. O que é que são obrigações? Uma obrigação, para todos os efeitos, corresponde a uma emissão de dívida por parte de um mercado, um agente ou até mesmo um Estado. Okay? Um determinado Estado vai ao mercado e diz que precisa, vamos, a título exemplificativo, de 1.000 milhões de euros para uma necessidade de liquidez imediata. E como tal, lança um empréstimo obrigacionista a X anos e subscreve no mercado para que as pessoas possam então aqui entrar, subscrever, emprestar dinheiro a esta mesma entidade. Isto basicamente é um empréstimo obrigacionista. Uma obrigação vai corresponder a uma fração desse mesmo empréstimo no qual o investidor pode participar. Ou seja, este empréstimo vai ser possível ser subscrito em vários agentes, em vários bancos, em várias entidades, e a obrigação, uma unidade da obrigação vai corresponder a uma fração desse mesmo empréstimo, efetivamente. Eu estou aqui a ter uma indicação de alguém que não tem som. Peço desculpa interromper, mas podem-me confirmar que me conseguem ouvir? É uma questão isolada? Ok. Está-me a confirmar que está ok? Perfeito. Então deverá ser aqui uma questão isolada. Peço à pessoa que identificou esta mesma questão que se puder sair da ação e voltar a entrar, poderá ser aqui uma questão momentânea. Perguntam-me também aqui quais os diferentes tipos de obrigações. Lá iremos, efetivamente, ou seja, esta é uma questão de conceito genérico e depois temos vários subtipos. Mas, basicamente, em contrapartida, para quem ainda não está muito à vontade com este conceito, basicamente, eu vou emprestar o meu dinheiro a uma entidade específica, pode ser um Estado, uma empresa ou uma outra entidade. Esse empréstimo vai ser feito em frações, ou seja, em unidades, e eu posso então subscrever essa mesma obrigação. Ou no momento inicial, ao preço que ele é lançado, ou depois negociado em mercado. E que tipos de empréstimos então é que eu posso aqui deter? Já lá vamos. Vamos então à definição primeiro do que é ações. A ação, só para termos aqui um barómetro, vai corresponder aqui a ser acionista de uma empresa, ou seja, eu sou dono de uma empresa e vou ser dono
No caso de uma ação, por cada ação que eu tenho, há a menor parte do capital social de uma empresa transacionável. Ao comprar ações, basicamente, eu estou a adquirir uma parte da propriedade, tal como poderia adquirir uma parte de uma propriedade não negociada em bolsa. Eu posso comprar uma cota de uma determinada empresa e, basicamente, em ações é a mesma coisa, simplesmente elas estão negociadas em mercado e a sua transmissão é muito mais célere, sem necessidade de registros. Conseguimos à mesma identificar os acionistas, se assim for necessário, efetivamente, e consigo também utilizar estes tipos de investimento para vários fins. Ou seja, eu, enquanto acionista de uma empresa, eu posso ter várias abordagens e, exemplo muito prático, imaginem, eu, Ricardo, enquanto acionista, posso querer acumular ações que me façam sentido no meu portfólio de forma a valorizar o meu valor disponível, até para não estar exposto ao atual momento, que é inflação em determinados níveis mais complicados, vamos dizer assim, e ao comprar ações eu estou exposto, eu espero obter uma valorização das minhas posições, seja por questão de preço, seja por questão de dividendos, lá iremos. Mas em contrapartida e de uma forma muito simplista e genérica, eu quero receber algo em troca. O que é que eu posso querer receber em troca? Genericamente, a primeira coisa que me pode passar pela cabeça é dividendos, se for uma empresa que faça essa distribuição, ou, em última análise, posso acreditar que a empresa está subvalorizada, ou seja, uma empresa que está no mercado, que está a lançar constantemente novos produtos, que está a lançar constantemente novas ofertas, e eu quero acreditar que com o fator tempo o meu investimento vai valorizar, efetivamente. Ok? Com isto, a principal diferença entre estes ativos. E vamos então aqui começar a concretizar. Ou seja, no caso destes dois tipos de ativos que vamos aqui falar, obrigações e ações, qual é o meu posicionamento em cada um deles? No caso do Estatuto de Investidor, ou seja, eu, Ricardo, comprei uma obrigação, eu sou um credor da empresa, ou seja, a empresa deve-me dinheiro, eu emprestei dinheiro à empresa, seja ele que valor for, a partir de uma fração. No caso da ação, eu sou sócio, sou associado, sou dono da empresa. No caso da definição jurídica, isto é muito relevante, porque no primeiro caso, a empresa tem uma dívida para comigo, ou seja, uma dívida para saldar num determinado período de tempo para comigo. No caso das ações, eu sou proprietário, ou seja, eu tenho um título de propriedade da empresa. De forma genérica, e também, como é óbvio, que isto vai ter aqui impacto consoante o número de ações que eu tenho. Estou aqui a ver uma mão no ar, não sei se posso ajudar, podem colocar aqui as vossas questões, não há problema, eu estou disponível, não se preocupem com essa questão. Aqui, continuando, qual é o tipo de rendimento que eu vou ter, efetivamente? Eu vou ter, no caso das obrigações, poderá ser um juro ou, para todos os efeitos, não lhe gosto de chamar juro, vamos lhe chamar cupão, ou seja, uma determinada obrigação define que, título exemplificativo, durante os seus 3 anos de vida vai pagar um cupão semestral de 2%, a título exemplificativo. Eu vou então ter a possibilidade de receber de 6 em 6 meses esse mesmo cupão. No caso de uma ação, e vamos pegar aqui se calhar numa realidade portuguesa, que é o mais comum, é anualmente, vamos pegar aqui numa ação, por exemplo, do FTSE20, que atualmente é o FTSE20, para basicamente receber um dividendo anual. Isto não está estipulado. No caso das ações, podemos pegar em ações que pagam anualmente, podemos pegar em ações que não pagam de todo, porque o seu objetivo é reinvestir os seus lucros efetivamente no crescimento da empresa, estão numa fase expansionista, ou até temos aqui algumas entidades que fazem distribuições trimestrais, nomeadamente no caso norte-americano, ou até, em alguns casos, mensais, que são alguns tipos de ações específicos determinados a rendimento, também muito comum nos Estados Unidos da América, de forma a fazer a sua distribuição, efetivamente. Qual é aqui a principal diferença? Enquanto que numa obrigação eu já sei qual é o rendimento previsível, eu sei a priori, de uma forma genérica, qual é o cupão e qual é a periodicidade de pagamento. No caso da ação, e por mais viável que possa ser também,
eu não tenho esta certeza. Eu até posso ter um histórico, efetivamente, da empresa pagar anualmente dividendos, mas pode surgir uma notícia que impeça, efetivamente, aqui o pagamento num determinado ano. Ou até pode existir, e vamos pegar num exemplo concreto e viável, existir, por exemplo, inibição de empresa distribuir dividendos. Posso-vos dizer, e para quem já acompanha o mercado, podem não ser todos, mas para quem acompanha o mercado nos últimos anos, sabem que, por exemplo, a banca teve durante um período de tempo inibida de pagar dividendos aos seus acionistas por forma a fomentar a sua capitalização, ou seja, garantir que as empresas estavam sólidas, que as entidades estavam sólidas para qualquer situação que possa ali ocorrer. Ou seja, aqui é a principal diferença, diria, neste tipo de investimento, bem como a sua definição jurídica. Porquê? E ninguém gosta de falar dos casos mais penosos, mas em última análise, ao ocorrer algo a determinada entidade, um obrigacionista está sempre primeiro de um acionista na sua retribuição. Ou seja, no caso de ocorrer algo a determinada entidade, a nível de gestão de dívida, o obrigacionista, como é um empréstimo, está sempre primeiro a ser recebido com o que sobrar dessa mesma entidade do que no caso do acionista, efetivamente. Por outro lado, também é verdade que, enquanto com o obrigacionista, e por mais viável que seja um empréstimo obrigacionista, genericamente é expectável que um acionista, a sua distribuição, o seu rendimento seja maior. Porquê? Porque o seu risco também é. Ok? No caso dos reembolsos, para quem aqui ainda se mantém, existe o reembolso no vencimento, a não ser nas obrigações perpétuas, são cada vez menores, são casos muito específicos, seja, eu acordo emprestar um determinado valor para uma entidade com uma determinada maturidade e, a partir daí, eu posso, como é óbvio, sair antes, mas se eu não sair, na data prevista, a obrigação é terminada, no caso do acionista, só no caso da venda dos títulos, mas qualquer um deles é negociado em bolsa. Eu estou a ver aqui já algumas questões, efetivamente, ok? Perguntam se... Ok. Tá bom, eu tenho aqui uma pergunta, se uma obrigação pode não ter maturidade. Pode. São casos das perpétuas que está aqui referido, mas são casos muito, muito específicos. Isto basicamente, para sair desta obrigação, o que é que acontece? Eu tenho que a vender em mercado. Genericamente, existe um preço e eu posso vendê-la aqui em mercado, efetivamente. Eu não sei se está aqui a surgir mais alguma questão. As obrigações são o mesmo das bonds? Sim, efetivamente. Ou seja, existe aqui bonds, obrigações, é basicamente a mesma questão. Depois podemos entrar em algo mais complexo, que é a complexidade e o mercado-alvo das obrigações, que eu não vou entrar aqui para já, efetivamente. Poderei falar um bocadinho no fim sobre esta mesma questão, mas vamos manter-nos aqui, se calhar, no mais simples, que é sim. Existe essa mesma questão. Perguntavam-me também, já agora para ver aqui, se os investidores têm todos os mesmos direitos. Depende, efetivamente. Existem aqui a classificação dos investidores, os investidores profissionais, os não profissionais. Os não profissionais estão sempre aqui mais salvaguardados, efetivamente. Porquê? Porque têm uma série de proteções adicionais por parte dos reguladores. Ok? Entrando aqui, então, a conceitos básicos de obrigações. Uma vez que ações, eu acredito que vocês já tenham aqui explorado com o Eduardo na sessão anterior, e já lá iremos também, casos concretos, mas para alinharmos e nivelarmos toda a gente no que toca a obrigações, antes de irmos a ações. As obrigações são negociadas em dois momentos. Okay? No mercado primário, onde, por exemplo, temos uma entidade, vamos dizer, por exemplo, a EDP, só a título exemplificativo, que lança um empréstimo obrigacionista, e no mercado primário, quem quiser vai comprar a obrigação. Exemplo prático, cada obrigação com valor nominal de 100 euros, e vamos dizer que é possível negociar uma, é raro, mas vamos dizer que sim. Eu, Ricardo, vejo o mercado primário da EDP, vejo qual é a taxa de juros que está a ser paga, semestralmente, anualmente, trimestral, consoante estiver definido, e vejo que o empréstimo obrigacionista é até
final de 2026. Vamos dizer que começa agora em janeiro de 2024 e é por 2 anos até final de 2026, efetivamente. O que é que vai aqui acontecer? Eu sei qual é o rendimento que tenho, é previsível, sei qual é o cupom, vamos dizer 3%, sei que semestralmente vou receber 3% anual dividido por 2 cupons, tenho a tributação que seja necessária efetuar por cada vez que recebo o cupom e sei que no final do prazo eu vou ser ressarcido do meu capital a 100%. Agora, eu posso querer fazer outra coisa, que é, eu sei que esta obrigação da EDP vai entrar em mercado e ela vai começar com um preço de 100%. Ou seja, vamos dizer que esta obrigação é lançada com um valor unitário de 10 euros, efetivamente, ou de 100 euros, vá, efetivamente, e ela é lançada a 100% do seu valor nominal. Significa que se eu comprar no início, eu vou pagar 100 euros por cada obrigação. Mas, entretanto, passou-se 2 meses, 3 meses desde o momento e alguém quis vender a obrigação que tinha, que precisava de liquidez e, porventura, pensou em vender a obrigação. E, basicamente, vai existindo aqui entradas e saídas durante o momento do prazo, uma vez que ela é negociada em bolsa. Ou seja, eu posso ver esta obrigação a cotar a 95% do seu valor nominal. E o que é que isto vai significar? Que, em vez de precisar de 100 euros para comprar cada obrigação, eu só preciso de 95 euros por cada um. Mas eu sei que no final do prazo eu vou ser reembolsado de 100 euros. Ou seja, para além do cupom, eu vou conseguir ter aqui uma mais-valia de 5 euros por unidade, por cada unidade da obrigação, em 2026. Como é óbvio, eu teria que manter até esse mesmo período, efetivamente. Obviamente. Okay? Relativamente a esta mesma questão, o que vai aqui ocorrer também é, eu posso também optar por sair se eu acompanhar o preço da obrigação. Ou seja, se eu comprei a 95 e eu vejo que o preço está a 105%, a 110%, eu posso querer concretizar esta diferença dos 95 para os 105, para os 110. É possível. Eu posso fazer, eu não quero dizer a palavra trading, mas eu posso precisar de sair mais cedo. Eu posso ver uma oportunidade para sair mais cedo. Eu posso querer tomar um outro investimento, uma outra obrigação diferente. Tudo depende da classe de investidor. Mas no mais básico, e se eu entrar no momento zero e comprar a 100%, tenho duas opções, genericamente. Ou vou até ao final do prazo, recebo os meus cupons tranquilamente e sei que vou receber o meu valor pela totalidade no final do prazo, ou então surge uma outra oportunidade, ou por algum motivo pessoal ou profissional, eu preciso de sair deste investimento antes do tempo, eu vejo a que preço é que ele está em mercado. Imaginem, se eu comprei a 100 e se de facto está a 106 ou a 107, eu vou ter esta mais-valia financeira, efetivamente, porque alguém me comprou a 107, ou seja, recebi mais 7 euros por cada unidade da obrigação. E tudo isto é algo possível. Seja, conceitos que falámos aqui, e não me querendo entrar aqui em termos muito teóricos, que acho que não vale a pena, mas os 100% é o valor nominal, ou seja, o valor que representa a obrigação. O cupom é o que a entidade me vai pagar efetivamente relativamente a esta mesma questão. Relativamente, então, a outras questões relacionadas e conceitos, para estarmos todos alinhados. Só aqui, percentagem de valor nominal, era o que eu estava a referir, ou seja, uma determinada obrigação tem uma cotação de 100% no seu momento inicial, efetivamente, mas, à medida que esta obrigação é negociada, eu vou conseguir aqui verificar variações de preço, quer para o negativo, quer para o positivo. Onde é que geralmente está aqui esta movimentação? Exemplo muito prático. Imaginem, por exemplo, que determinada obrigação tem um cupom de 3%, efetivamente. Se este cupom, se falássemos todos aqui há 1 ano e meio, era um cupom extremamente aceitável, extremamente viável a nível inicial, neste momento se calhar já não é. Porquê? Porque se eu tenho depósitos a prazo que já estão a passar os 2,5% ou até os 3%, se calhar eu prefiro ficar num depósito a prazo. Então o que é que me faz querer comprar uma obrigação? Basicamente o seu preço. Ou seja, esta obrigação que foi lançada há 1 ano e meio, 2 anos, se calhar o seu preço está desvalorizado a 100%. E vamos ver aqui alguns casos, efetivamente, de algumas obrigações que podem estar abaixo dos 100% e que permitam ao investidor comprar por um preço mais baixo, ir recebendo algum cupom
efetivamente, e no final do prazo vai ser reembolsada 100%, porque alguém quis sair antes. Okay? A percentagem de valor nominal, os 100% é como se fosse o valor a par, ou o chamado valor a par da obrigação, o valor inicial. Se eu comprar abaixo de 100%, eu poderei ter uma mais-valia no final do prazo associada à diferença de preço. Se eu comprar acima de 100%, também tenho que ter cuidado, porque se eu comprar, e isto é quase uma armadilha em alguns casos para algumas entidades que o fazem, que é, eu posso ter uma obrigação que tem uma yield ou um cupão, vamos dizer assim, de 5, 6, 7%, mas se eu estou a comprar a 110 ou a 120%, basicamente eu vou ser reembolsado a 100, ou seja, eu tenho que considerar este impacto, efetivamente. E aí vamos chegar a uma coisa que é a dividend yield, ou seja, qual é a taxa efetiva que eu estou associado aqui nas obrigações. Então, tenho aqui já algumas questões, vou aproveitar para responder. Perguntam-me se eu negociar obrigações acima do par, eu vou ter uma perda no final do prazo. Não obrigatoriamente, mas pode ocorrer. Exemplo muito prático. Imaginem que eu comprei a obrigação, vamos falar da EDP, peço para não levarem em consideração, por favor, mas que eu comprei a 110% do valor nominal. Ok? E se eu desconsiderar os cupons, e se eu guardar pelo final, efetivamente pode não ser muito bom negócio, porque eu vou ser reembolsado a 100. Agora, imaginem que eu comprei a 110% do valor nominal, mas eu tenho um cupom de 6%. E que a obrigação só é reembolsada daqui a 5 anos. Se calhar esta diferença dos 100 para os 110 está amortizada pelo cupom de 6% que eu estou aqui a receber, efetivamente. Geralmente, eu diria, e se me permitem, não vou dizer aqui a opinião, mas se calhar aqui a consideração do seguinte, se calhar eu preferia olhar para uma obrigação que está abaixo do par. Porque eu sei que no final vou ser reembolsado por aquele valor. Qual é o risco que eu tenho numa obrigação? Para todos os efeitos, é o risco do emitente. Ou seja, eu convém escolher um emitente que eu garanta que está cá no final do prazo. Porque se ele não estiver, também não me vai reembolsar. Eu sou um credor, ele não me vai reembolsar. Agora, quando falamos de Estados, por exemplo, ou quando falamos de entidades sólidas, efetivamente, aqui se calhar uma oportunidade que pode surgir é verificar obrigações que estejam abaixo do seu par e verificar aqui esta mesma questão. Ok. Então, vamos aqui avançar. Valor nominal já vimos. Eu estou a ver que estou a colocar aqui algumas questões. Eu garanto que vou tentar percorrê-las a todas, efetivamente. Vou só tentar pôr aqui toda a gente ao mesmo nível e já vamos ter aqui uma discussão um bocadinho mais saudável e um bocadinho mais dinâmica até. Então, vantagens. Diversificação. Rendimento previsível. Porquê? Porque eu sei imediatamente qual é o cupom, ou até em cupons indexados eu sei o que é que está disponível. Eu tenho o risco de crédito, ou seja, eu consigo ver qual é a capacidade daquela entidade. Imagina, não é a mesma coisa eu comprar uma obrigação, por exemplo, da Apple e comprar uma obrigação de uma fintech acabada de criar. Como, obviamente, também a yield e o rendimento associado a cada uma destas obrigações vai ser diferente. Provavelmente vocês vão encontrar algumas obrigações, e não vou entrar aqui em graus de complexidade, mas com yields muito mais atrativos, mas se calhar tem aqui um risco superior. Para todos os efeitos, qual é aqui a vantagem? Eu posso construir uma carteira. E isto não é só válido para obrigações. Desculpa só aqui um instante. Ou seja, eu consigo gerir o risco de uma carteira, não me baseando num único título, e ter aqui algum tipo de mais-valia nesse mesmo sentido. Agora falamos de desvantagens. O risco de inflação, que é o risco que estamos a correr neste mesmo momento. Ou seja, para todos os efeitos, e era o que eu vos estava a referir, se quem comprou uma obrigação, vamos dizer, com um cupom de 1,5% há 2 anos, se calhar agora não é a coisa mais atrativa, não é o investimento mais atrativo, efetivamente. O que é que acontece a esta obrigação? Ela desvaloriza no preço. Basicamente é o que acaba por ocorrer. Ou o risco de taxa de juros, também estamos aqui a ter os dois. Risco de liquidez do emitente, que era o que estávamos a referir, ou até, em alguns casos, iria falar que convém olharmos também para o emitente da obrigação, convém termos a informação disponível. Ou seja,
Eu consigo obter informação sobre a obrigação, sobre o emitente, eu sei o que é que se passa com o emitente. Com o Estado isto é fácil de saber, dependendo do Estado. Podemos falar da Argentina, podemos falar da União Europeia, mas muito bem, no Estado é mais fácil. Numa empresa, por vezes, nem tanto. Ok? Existe aqui uma questão que eu não referi e que é diferente. Alguém me consegue dizer, por curiosidade, um risco que eu não pus aqui propositadamente? Ou seja, eu posso negociar vários tipos de obrigações, efetivamente, algumas delas numa moeda diferente. Qual é o risco que me está aqui a faltar? Ok, exatamente. Risco cambial, respondem-me aqui. Exatamente, ou seja, por vezes eu posso até ter uma yield mais atrativa, ok? E no caso do euro, no caso do dólar, nem tanto, apesar de existir, obviamente, o câmbio ao dólar está sempre a oscilar, mas imaginem, por exemplo, que eu escolho uma obrigação em liras turcas, ok? É algo que é possível e provavelmente a taxa de juros vai ser muito mais atrativa. Agora, eu quero ter esse risco? Posso querer, efetivamente, eu posso querer ter esse risco, mas tenho que também estar preparado para uma maior movimentação dessa mesma obrigação. E dentro de uma carteira, atenção, não tem nada de mal, muito pelo contrário, pode até fazer bastante sentido. Tudo depende do meu preço de entrada, tudo depende do valor que está o câmbio em determinada altura, posso olhar para isso, e tudo depende da minha resiliência ao risco, efetivamente. Agora, posso também ter que estar preparado que eu estar a ter uma valorização num cupom de 7%, efetivamente, e esses 7% não serem suficientes para compensar o câmbio. Ok? E por isso é que algumas vezes convém, e para investidores que querem estar um bocadinho mais descansados, retirar estes riscos de cima da mesa. Como? Posso tirar o risco cambial investindo em euros, por exemplo. Posso tirar o risco de emitente, escolhendo, se calhar, preferencialmente obrigações soberanas de Estados, efetivamente, com um estado de investment grade, vamos dizer assim, como Portugal passou a ser considerado há muito pouco tempo. Eu posso ter aqui uma série de questões relevantes, efetivamente, desta mesma questão. Então, conceitos, para terminarmos aqui, os tipos de emitentes, que era o que estávamos aqui a falar. Ou seja, eu tenho vários tipos de emitentes, de acordo com o seu tipo, organizações transnacionais, Estados, e ouvimos isto todos os dias nas notícias, quando ouvimos dizer que Portugal conseguiu novamente financiar-se numa determinada taxa de juros mais favorável. Portugal passou a estar considerado no nível de investment grade. Ou seja, não é publicidade, efetivamente, mas é por isto que ouvimos esta mesma questão e a mesma questão que podemos transpor para os nossos investimentos. Ou seja, se eu for escolher uma obrigação do Estado, e eu vou-vos dar um exemplo muito, muito prático. Temos uma obrigação do Estado espanhol, só para não pegarmos em Portugal, com uma determinada yield, com um determinado cupom, e temos uma obrigação da Argentina, mesmo que o cupom possa ser mais atrativo da Argentina, eu vou ter que considerar duas questões. Primeiro, é o risco de crédito daquele país, um face ao outro, Argentina face a Espanha. Como também depois posso considerar o fator cambial associado. Okay? Porque no caso espanhol estaremos em euros, não. É um risco que eu nem sequer tenho e nem tenho que olhar. E se calhar o valor que eu estou a ver de diferença de yield, se calhar aqueles 2%, aqueles 3% que seja, se calhar não compensa o risco. Ok? A yield to maturity é algo que é relevante e que nos vai permitir aqui analisar o nosso investimento. Ou seja, eu para além do cupom, imaginem o seguinte caso, pegando na nossa obrigação da EDP, eu comprei a obrigação a 100%, eu tenho uma yield de 3%, a yield to maturity vai ser então estes 3% até ao final do prazo. Está perfeito. Agora, se eu conseguir comprar mais baixo que os 100%, o meu rendimento aumenta, efetivamente. Porquê? Porque eu vou receber aquele cupom na mesma, como se tivesse comprado a 100, ou seja, a minha yield aumenta. Já vamos ver um caso prático desta questão. Então, a nível de obrigações, só antes de passar das ações, eu vou aproveitar para ver aqui algumas questões que me tinham colocado. Não sei se querem aproveitar para colocar alguma antes de avançarmos. Estejam à vontade, por favor. Ok. Como é que eu encontro toda a informação sobre a yield de uma obrigação, o preço? Vão conseguir encontrar isto no vosso provider, no Big e não só, para quem ainda não tem essa facilidade connosco.
teremos todo o gosto, como é óbvio, mas no BIG, por exemplo, vocês conseguem ter acesso ao preço que uma obrigação está a negociar. De onde é que vem essa informação? De vários providers. Agora, tudo depende da obrigação. Por vezes, e posso-vos dizer, é um produto que eu giro aqui no BIG, podemos ter obrigações que estão cotadas mesmo na Euronext, por exemplo, e temos essa cotação que é espelhada, efetivamente. Podemos ter outros providers de preço, efetivamente. Ok? A nível de como adquirir obrigações, podem fazê-lo no vosso intermediário de crédito, no vosso banco. Preferencialmente aqui connosco, peço desculpa aqui o disclaimer, teremos todo o gosto, mas mesmo em outro banco que tenham de dia a dia, ou para quem ainda não usa, ou para quem tem até outros bancos mais comerciais, vamos dizer assim, conseguem fazer a compra efetivamente. Onde é que as obrigações são emitidas? Depende. Já vamos percorrer aqui a lista para vos dar aqui um exemplo prático, mas imaginem, Portugal está a emitir dívida constantemente, efetivamente, e as emissões passam a ser cotadas. Os vários intermediários financeiros, o BIG e não só, passam a cotar as suas obrigações e podem comprar. E até podemos chegar aqui ao ponto do seguinte, que é, eu estou a acompanhar uma determinada emissão, para pegar, só para termos um fio condutor, eu estou a acompanhar aquela emissão da EDP que estávamos aqui a falar, e basicamente eu posso só querer comprar se ela baixar o preço. Eu posso ir olhando a ver quando é que alguém está a querer vender e verificar o preço, se me compensa ou não. Tudo isto é gerível, tal como na ação. Então, sei que vocês falaram com o Eduardo Nunes sobre ações no último webinar, mas vamos aqui dar aqui um pequeno toquezinho. Eu sei que vocês já viram este slide, ou seja, no caso do acionista, o investidor compra uma fatia de uma ou mais empresas, esperando aqui obter retornos positivos. Quais são os retornos positivos? Evolução de preço. Okay? Aqui já não tenho o fator temporal, a minha ação não vai expirar, não vai chegar à sua maturidade no final de 2026, mas eu sei o que é que aquela empresa está a fazer e eu quero que aquela empresa expanda o seu negócio, crie mais receita e me dê a mim, enquanto investidor naquela empresa, ao longo do tempo, essa retribuição. Como é que eu vou ter essa retribuição? De duas formas. Ou por via de dividendos, e é um tipo de investimento que está cada vez mais comum, ou seja, o investimento em ações pode ser visto como curto prazo ou longo prazo, e depois temos também aqui alguns casos que olhamos para o fator dividendo, que é algo relevante também. Ou seja, eu posso olhar para o fator dividendo. O dividendo agora, ao dia de hoje, pode nem ser o mais atrativo de sempre. Mas se é uma empresa que eu acredito, à medida que eu vou construindo a minha carteira e fazendo pequenos incrementos na minha posição, a minha posição vai aumentando. E como tal, o meu dividendo também, porque o meu número de unidades vai aumentando, o preço a que eu vou comprando vai oscilando e daqui a 1, 5, 10, 15 anos, o valor da minha posição está relacionado com o tempo. E já vamos ver aqui um pequeno ecrã sobre a evolução média deste tipo de investimentos e o porquê de estarmos a falar sobre eles. Ou seja, exemplo prático aqui que até foi dado pelo nosso colega Eduardo Nunes, que vos deu aqui algumas informações no webinar anterior, o caso da Microsoft. Ou seja, o valor da Microsoft há cerca de 20 anos era à volta de 15 dólares. Neste momento, em novembro de 2023, ele está à volta dos 375. Considerem que um investimento de 5 mil euros há 20 anos equivale a 25 vezes neste momento. Isto é transposto para todas as ações? Claro que não. Daí, portanto, estamos diversificados. E também estamos de acordo com o risco da ação que escolhemos. Exemplo prático. Eu posso escolher aqui empresas que me tragam alguma capacidade de dormir descansado, perdoem-me a expressão, como eu posso escolher aqui algumas empresas que estejam no início da sua vida e se calhar nós estamos a falar de um retorno de 25 vezes, podemos estar a falar de um retorno de 50 vezes, mas o meu risco também está lá. Também posso ter a posição completamente inversa. Vamos considerar ambos os cenários, que é, eu posso ter zero. Uma ação pode ir à falência, uma empresa pode ir à falência. Esperamos que isso aconteça? Claro que não. Temos alguns mecanismos para, pelo menos, tentar minimizar esse impacto? Claro que sim. Daí a importância de termos informação disponível sobre os ativos em que estamos investidos, daí a importância de acompanharmos os investimentos e, por vezes, se calhar uma diversificação excessiva também não é aconselhável, porque imaginem o seguinte, imaginem que eu estou investido em 100 ações. Será que faz sentido? Será que eu vou conseguir acompanhar isoladamente cada uma daquelas
posições? Será que não faz sentido optar por uma exposição mais reduzida a nível de número de títulos para conseguir acompanhar? Mas também posso estar em diversas classes de ativos. Eu posso estar em ações, posso estar em obrigações e posso ter uma parte, o típico fundo de emergência, muito falado atualmente, em depósitos a prazo, ou fundos de investimento, ou PPRs. Ou seja, a diversificação de uma carteira não tem que estar em torno de um tipo de ativos, pode estar em vários. Simplesmente eu quero equilibrar o meu rendimento. Porquê? Porque o rendimento que eu vou obter num depósito a prazo é diferente do que eu vou obter numa ação e numa obrigação. Okay? E na construção é que está o ganho. E agora, porquê que vamos considerar aqui ações e obrigações e porquê que eu me estou a focar nestes dois tipos de ativos? Porque mesmo nos piores anos, eu sei que vocês, para quem teve a oportunidade de estar na sessão anterior, olhou para este quadro, é um quadro que convém olharmos, efetivamente, que é, mesmo nos piores cenários, e podemos olhar para o S&P nos piores cenários desde 1928 e o cenário de obrigações desde 1928 e os piores anos, em 2009, por exemplo, no caso das obrigações, tivemos um retrocesso de 11%. Mas se considerarmos, para quem esteve investido mais de um ano, já reduziu para menos 8. 3 anos já estava a ganhar 29,6. Mais de 5 anos, 30,5. Ou seja, o tempo é nosso amigo neste tipo de investimentos. Agora, eu estou preparado para isso? Se calhar não. Se calhar eu não posso estar tanto tempo investido. Ok? Então aí, se calhar, eu posso ter um outro tipo de abordagem. Mas em última análise, o que eu quero que vocês olhem é para a última linha, que é qual é a média, efetivamente. E se olharmos, em média, para um investimento com mais de 7 anos, temos uma valorização, no caso do S&P, de 87,9 e no caso das obrigações a 10 anos, efetivamente as treasuries norte-americanas, apenas como barómetro. Ou seja, estamos a falar de índice de ações norte-americanas, as obrigações a 10 anos do Estado norte-americano. Estamos a falar de uma valorização de 64%. Ou seja, para uma parte da nossa carteira isto pode fazer sentido. Agora, que parte? Com que distribuição? Como é que fazemos? Vai depender da nossa estratégia. E agora vamos falar aqui, se calhar, de outra coisa, que é como é que eu construo a minha estratégia? Porque eu posso simplesmente escolher um índice e nada me impede de agarrar num S&P ou agarrar num DAX ou agarrar num Eurostock 50, o que eu me sentir mais confortável. E se eu não tenho tempo de analisar, escolher um ETF, escolher um índice para estar exposto e posso também escolher aqui um ETF de obrigações e pronto. Está feito, não tenho que olhar. Agora, eu posso ter capacidade de fazer a minha própria carteira. E agora imagine o seguinte, qual é o objetivo da minha carteira? É um fundo de emergência? É a valorização para a reforma? É começar a constituir um rendimento sucessivo através de dividendos e cupons? Tudo depende. Vamos então olhar para isso. Como é que eu consigo construir uma carteira equilibrada? E isto agora, as percentagens e alocações, é cada um por si. Peço desculpa ao termo. Ou seja, cada um sabe de si quais são as expectativas da carteira. Eu posso, por exemplo, construir uma carteira, vamos dizer 50-50, só para facilitar. Ou se calhar não, vá, 60-40, que é um template que já ouvimos muito falar, ou seja, 60% obrigações, ligeiramente menos arriscado, 40% ações. Que tipo de obrigações é que eu vou ter? Eu vou querer escolher obrigações com face no cupom, e quando é que esta estratégia me é mais favorável? No momento da emissão, ou seja, eu vejo que emissões é que existem quando eu tenho dinheiro disponível. Vamos imaginar, eu criei aqui uma conta no banco, uma conta que eu nem uso no meu dia-a-dia, simplesmente faço uma transferência para o BIC todos os meses e vou acumulando valor. Quando chega a um valor que eu considero que já posso fazer aqui uma alocação a este tipo de investimentos, escolho uma obrigação. Então, se eu não me quero estar a preocupar, eu vou para um mercado primário, a tal EDP, a tal emissão do Estado português, do Estado espanhol, o que eu achar por bem. E eu entro no momento zero. Ao entrar no momento zero, compro a 100% do valor nominal. O que me interessa é o cupom. E quando é que eu vou resgatar? Daqui a 5 anos, daqui a 7 anos, daqui a 10 anos. Por outro lado, eu posso não querer esperar por esta questão. Posso olhar para o preço e ver, por exemplo, que a tal obrigação da EDP que foi emitida a 100% do valor nominal, neste momento está a 85%, porque a sua taxa de juros já não faz sentido. Mas esta obrigação que está a 85% do valor nominal continua a terminar no final de 2026. Ok, então se calhar estes 85% são 15% de diferença para 2026. É um rendimento espetacular. Pode não ser, mas é claramente superior
outros rendimentos que eu iria ter. E pode fazer sentido para uma parte do meu capital. Então, e no caso das ações, como é que eu posso olhar para o mercado? Eu posso olhar para ações de crescimento ou índices e posso pensar que eu quero comprar ações para longo prazo e eu quero comprar ações baratas para manter na minha carteira e deixar crescer para um dia mais tarde ser ressarcido, ou então eu posso olhar para dividendo. E eu quero começar desde já, por pouco que seja, a receber trimestral, semestral ou até anualmente, um dividendo proveniente daquela empresa. Posso combinar estas estratégias agora. Genericamente, diz-nos a experiência que os investidores têm objetivos muito bem definidos. Consoante os vossos objetivos, eu posso optar ou por não me preocupar numa obrigação e simplesmente verificar o cupom no momento da emissão, que avancei, ou olhar para preço. No caso das ações, eu posso comprar ações que eu acho que estão a um preço relativamente interessante e deixar na minha carteira a longo termo, esperando aqui uma valorização exponencial ao longo do tempo, ou posso querer ir fazendo dividendos, efetivamente, tranquilamente. Ok? Eu estou a ver aqui algumas questões, vou aproveitar para verificar. Peço só desculpa. Ok. A yield numa bond é anual ou a yield é total da maturidade? Genericamente, a yield numa obrigação é para a sua maturidade. Ok? Não vamos considerar aqui essa mesma questão. Ou seja, porque é que estamos a falar da yield total? Já vos vou demonstrar aqui um exemplo concreto. Então, falando aqui deste tipo de investimentos. Ações, começamos. Exemplos de ações de dividendos e eu agora peço mesmo que não olhem a nomes. Eu simplesmente olhei ao dia de hoje para termos algo atualizado para podermos analisar. Ok? Se eu for olhar ao dia de hoje, faço o preço, e eu fiz questão de não colocar preços, porque é mesmo só, por exemplo, demonstrativo, mas atualmente, esta empresa, a Mercedes, com o dividendo que está atualmente, e que, atenção, pode ser alterado, mas está com yield de 8,98. Ou uma AXA na área seguradora de 5,98. Para um investidor que tenha uma estratégia de dividendos, isto pode ser relevante, efetivamente. Mas atenção, este mesmo investidor pode não querer olhar para estas yields. Porquê? A probabilidade de existir um reajuste pode ocorrer e pode optar por escolher empresas um bocadinho mais estáveis a nível de preço, por exemplo, para uma Walmart com uma yield apenas de 1,45. Qual é a diferença? É que se calhar eu aqui não estou tão preocupado com cortes de taxa e se calhar até vai crescendo. Mas também eu posso querer olhar para outro fator, que é olhar para foco preço. Ou seja, que empresas é que estão baratas no momento atual face ao seu balanço, face aos seus resultados, efetivamente. Atenção, eu peguei em típicas empresas, eu não estou aqui a referir que alguma destas pode fazer sentido, mas quero que reparem numa questão. É que uma empresa pode ser atrativa quer por dividendo e a mesma empresa pode ser atrativa quer por crescimento. Porquê? Porque ela pode ter sido tão penalizada por determinado fator que ela pode ter um bom dividendo e pode ter uma perspectiva de crescimento futura. Isto, o facto de eu estar a investir numa ação de crescimento não quer dizer que ela não pague dividendo, ou eu estar a investir numa ação com foco em dividendo não quer dizer que ela não possa ser algo de crescimento. Ou seja, o importante é que cada um de nós conseguir encontrar o seu equilíbrio. E equilíbrio de acordo com que traga tranquilidade. Porquê? Eu ter uma ação da AXA não é a mesma coisa que ter uma ação da Farfetch. Porque provavelmente o típico investidor da AXA se calhar ficaria, peço desculpa ao termo, com algo impróprio para cardíacos com as mexidas que a Farfetch faz, efetivamente. Se calhar é algo muito mais movido, muito mais volátil. Não quer dizer que o potencial não esteja cá. E se calhar eu até posso ter aqui um potencial de longo prazo muito maior. Agora, eu tenho essa capacidade, eu prefiro estar se calhar mais tranquilo numa empresa que me vai pagando dividendos um bocadinho superiores a depósitos a prazo e que eu posso ir reforçando e que não me preocupe tanto com o preço. Porque a questão está lá, em qualquer uma delas. É tudo uma questão de estratégia. Mas eu posso fazer o mesmo exercício com obrigações. E aqui chegava à questão da yield. Ou seja, eu posso pegar numa obrigação, por exemplo, por fator cupão, e podemos pegar aqui numa obrigação da Bulgária de 2034, atenção também dados do dia de hoje, que está com uma yield de 4,61, ok? E
cujo o valor inicial era 4,62. Alguém me pode dizer, ou me consegue dizer aqui pelo chat, porque é que uma obrigação, uma yield, quando foi lançada de 4,62, me está a dar 4,61 anual? O que é que poderá estar aqui a ocorrer para a yield atual ser inferior à quando foi lançada? Alguém me pode dar aqui esta ajuda? Peço aqui a vossa ajuda também para podermos aqui todos falar um bocadinho. Ok. Exatamente. Estamos aqui a referir exatamente essa questão. Ou seja, o preço da obrigação provavelmente está mais alto, acima dos 100. Esta yield era válida quando ela estava a 100. Só está a 4,61 significa que se calhar a bond está a 101. Ou seja, se calhar ainda me é viável, efetivamente. E daí, quando me perguntaram há pouco se era viável ou se eu podia ter uma menos-valia no final, teoricamente eu poderia, porque imaginem que eu, Ricardo, comprava esta obrigação da Bulgária a 101% do valor nominal neste momento. Eu chegava a 2034 e eu comprei algo a 101 e vou ser reembolsado a 100. Mas até lá eu fui recebendo 4,61 todos os anos. Okay? Tenho aqui mais algumas questões, vou aproveitar. Existem obrigações de dívida que não paguem cupom? Existem. Existem obrigações de taxa zero e que geralmente aqui a mais-valia é por preço. Okay? E tem vários casos, por exemplo, de obrigações de dívida alemã com esta questão. Okay? Agora, só para vos pegar aqui no exemplo contrário, obrigações do Tesouro 2038. A taxa inicial, quando ela valia 100%, era de 13,5%, mas neste momento a yield anual, okay, é de 3,66%. Porquê? O seu preço está abaixo dos 100%. Ou seja, eu para além do cupom de 13,5% que eu vou recebendo anualmente, consoante a distribuição que fazem, eu vou ter uma diferencial de preço. Ou seja, eu comprei, por exemplo, a 99 e vou reembolsar a 100. Uma questão, não vamos falar só das coisas positivas, uma questão que eu vos peço sempre para terem atenção, que é, eu pago mais valias, como é óbvio, tal como pago no cupom. Ok? Eu não quero entrar aqui em temas de fiscalidade, podemos entrar aqui em temas mais complexos, mas sim. Ou seja, tal como uma pessoa pode ter uma menos-valia teórica ao comprar esta obrigação, que comprou a 101 e vai reembolsar a 100, esta pessoa que comprou aqui vai ter uma diferença, se calhar, de 1%, porque eu comprei a 99 e vou reembolsar a 100. No final, eu vou ter, então, aqui uma tributação também nesta ligeira diferença. Okay? Agora, eu posso optar por negociar obrigações e esquecer um bocadinho o cupom, apesar de estar ligado na realidade, que eu posso ir então aqui para uma empresa, para uma obrigação soberana da Roménia, que está com 2,37 de cupom no seu inicial. E dizem, Ricardo, mas isto não faz sentido, porque atualmente temos depósitos a 3. Pois claro, não faz, mas por isso é porque ela está a um preço de 92. Ou seja, eu, por cada 100 euros que investisse nesta obrigação, só pago 92. E no final, em 2027, vou ser reembolsado a 100. Ou seja, por cada 92,28 investidos, eu reembolso 100. Para além dos 2,37 que vou recebendo de cupom. Ou seja, a minha yield vai ser maior, que é basicamente este cupom anual, mais esta diferença de preço dividida até ao final da maturidade. Okay? E este caso mais gritante ainda é aqui para este exemplo de França. 0,25, ou seja, é uma taxa que já não faz sentido. Quando ela foi emitida, fazia, neste momento não faz. E como tal, o mercado penalizou a nível de preço. Ou seja, para uma obrigação que vai ter aqui 2 anos de validade, mais coisa, menos coisa, 2024 a 2026, já estamos em dezembro, vamos então comprar a 92, ou seja, por cada 92 que eu aqui coloco, eu vou reembolsar 100. Ok? Pronto. Não sei se ficou claro aqui a diferença de abordagem no caso das obrigações, preocupa-me um bocadinho mais, porque sei que toda a gente já está aqui mais habituado. Agora, nós podemos fazer aqui um ajuste nestas questões de uma forma mais relevante, ou seja, eu posso ter uma ação com foco em dividendos ou com foco em preço, eu posso ter uma obrigação com foco em cupom ou com foco em preço também. Questões, dúvidas, estejam à vontade, questões que queiram abordar, este espaço agora é livre, estejam à vossa vontade, vamos a isso. Ok,
Ok, onde é que eu encontro a oferta de obrigações disponível? No site do BIG, vocês vão ter essa mesma oferta, não posso falar pelos sites de outros bancos, mas para quem é nosso cliente ou para quem ainda não tem esse prazer, venham, temos todo o gosto. Temos a oferta mesmo disponível online ou até para quem já tem a nova app, tem as obrigações que podem comprar. Genericamente, no BIG, nós compramos em mercado secundário, ok? Ou seja, podem fazer essa mesma aquisição tranquilamente em mercado secundário. Okay? Mais questões, dúvidas que queiram aqui aproveitar para colocar? Porque é que estou só a falar primordialmente de obrigações soberanas? Sem problema nenhum. Genericamente, acaba por ter aqui, se calhar, um fator mais tranquilizador aqui no momento inicial, mas nada impede de podemos falar de obrigações de empresas, efetivamente, e até, se me permitem, tipicamente a yield é um bocadinho maior por essa mesma questão do risco, efetivamente. Voltam a perguntar como é que sou informado das emissões de obrigações. Ok, as emissões de obrigações são, por vezes, transmitidas pelo próprio emitente e algumas delas pelos próprios intervenientes nesse mesmo empréstimo obrigacionista, efetivamente, e também nos sites dos bancos e dos intermediários financeiros. Okay, perguntam-me se iremos enviar a informação deste webinar. Sim, toda esta informação vai estar disponível para poderem aqui colocar. Ok? Novamente a questão de como saber as obrigações do mercado primário. Ok. As obrigações do mercado primário são mesmo pelos emitentes que são aqui colocados. Algumas vezes os bancos são chamados a mercado primário para fazer aqui o acompanhamento destas mesmas emissões e, como tal, pode assim ser feito. Como calcular custos e o rendimento total no final do prazo das obrigações? É o seguinte, existem vários simuladores que estão disponíveis a nível da internet. No caso do BIG, para quem tem aqui alguém que acompanha a vossa carteira, também temos todo o gosto em, por vezes, dar aqui alguma informação indicativa apenas nesse mesmo sentido. E é uma pergunta muito relevante, que é esta informação de quais são os custos, ou seja, eu vou comprar uma obrigação, vou ter um custo na compra, posso ter ou não custódia, vou ter um custo na venda e, se calhar, convém a ter a noção exata do impacto destes custos no meu rendimento. Por isso, sim, pode fazer sentido. Esta informação, para quem é cliente BIG, já agora, a yield, o preço que está a cotar, os custos, ou até quando estão a dar uma ordem, por exemplo, na nossa plataforma de obrigações online, toda esta informação está disponível. Ou seja, temos a noção clara do impacto. Ou seja, eu sei que estou a comprar a obrigação A a 101% do seu valor nominal, que a yield é de 5% até à sua maturidade, e sei que vou pagar 25 dólares ou 25 euros da comissão de compra e sei qual é o juro corrido que vai ocorrer. Sim, eu consigo ter essa informação, pelo menos connosco conseguem ter esta informação, ou até mesmo na app do BI, quando estão indecisos entre a obrigação A ou a obrigação B, para quem já é aqui cliente, fiquem à vontade para nos abordar nesse mesmo sentido. Pelo menos, não digo para vos ajudarmos a escolher, mas pelo menos para vos darmos toda a informação que possamos nesse mesmo sentido. Ok, qual a diferença entre os vários modos de envio disponíveis no BIG, bolsa, OTC e offline? Ok, excelente questão. No caso de bolsa, significa que nós estamos a enviar esta obrigação diretamente para uma bolsa. Pode ser Euronext, pode ser outra, pode ser a Bolsa Italiana. Basicamente, estamos aqui a enviar. OTC, genericamente, significa que a contraparte é o BIG, ou seja, o BIG está em mercado e dá-vos a cotação para esse efeito. E offline, significa que é algo que já foi negociado, ou seja, é algo ad hoc, vamos lhe chamar assim, e que eu posso negociar com certeza, efetivamente, mas que é algo que se calhar não vou ter tanta informação. Qual é aqui a principal questão? Não sei se vocês têm noção, mas o BIG tem uma das maiores ofertas de obrigações disponíveis a cotar em bolsa. Ok? E se compararem, para quem tem essa oportunidade, é a forma mais simples. OTC, salvo erro, não vos quero mentir, online temos à volta de 50 também disponíveis. Offline, genericamente, é para tudo aquilo que não conseguimos dar toda a informação. Um exemplo muito, muito prático.
Imaginem, por exemplo, uma obrigação que está cotada numa bolsa da Turquia. Efetivamente, se calhar a fonte de cotações que nós temos é numa visão de melhor esforço. E por isso, consoante estes modos de envio, consoante também a informação que eu terei mais acesso. Eu dir-vos-ia o seguinte: negociado em bolsa, mas a informação ao ser também offline, se calhar uma pequena limitação na informação que vamos ter disponível, mas uma também maior oferta. Perguntam-me aqui se só é possível comprar obrigações quando são emitidas. Não. Eu posso comprar quando elas já estão a negociar em mercado. Ok? Imaginem, por exemplo, esta obrigação da Bulgária que eu estava aqui a dar como exemplo. Ela já foi emitida anteriormente. Daí ela ter sido emitida com uma yield de 4,62,5 e neste momento só paga 4,61 por esse mês. Ou seja, alguém saiu efetivamente. Ok? Estamos aqui no espaço de questões, efetivamente. A nível de ações, alguma questão que queiram aproveitar também para colocar? Não que tenham algum problema com questões de obrigações, estejam à vontade. É um assunto que eu até gosto bastante, estejam completamente à vontade. Ok. Ações, como é que eu sei qual é a oferta de ações que tenho no BIG? Tem mesmo na parte de informação de mercados atualmente toda essa informação. Ações atualmente, para quem é cliente BIG, está disponível ou no MyBolsa, ou seja, site do BIG, ou para quem tem a plataforma BIG Global Trade, e temos aqui alguns mercados adicionais, assim, algo mais avançado. No caso das ações que estão disponíveis, conseguem consultar toda esta informação na plataforma ou no motor de pesquisa do site e, trazendo aqui um pequeno pré-disclaimer, teremos novidades em breve relativamente aqui à acessibilidade de todas as ações que estão disponíveis e por que canal. Por isso, para quem é aqui é nosso cliente, terá aqui uma nova ferramenta muito em breve. Ok. Assim sendo, da minha parte, eu espero mesmo que tenham gostado deste webinar e pedir-vos a todos, para quem tem essa oportunidade, para nos deixar aqui o feedback no final deste webinar. É sempre importante para nós termos esse feedback, se gostaram, se não gostaram, se há alguma informação que queiram ter em adicional, estejam completamente à vontade para isso. E qualquer situação podem também encaminhar pelo vosso gestor, para quem fala com os nossos colegas do Bolsa Mais, podem também encaminhar e se precisarem, podem falar com o Ricardo Contínuo nesta sessão. Qualquer dúvida, eu estou totalmente aberto a esclarecer o que seja. Ok? Assim sendo, resta-me novamente agradecer a vossa disponibilidade e os vossos feedbacks. Muito obrigado mais uma vez a todos, bons investimentos e até à próxima.